Como saber quanto cobrar por um projeto de branding? Eu sou Túlio Filho, sou designer e tenho 2 cursos na Brandster, formação de preço e negociação e liderança criativa. E hoje a gente vai responder uma pergunta que tem tudo a ver com um dos cursos. Como saber quanto cobrar por um projeto de branding? É a pergunta do João Carlos de Itu. O João fala assim: bom dia, eu já tenho uma ideia de quanto vale minha hora e todo esse processo, o que é ótimo, João, show de bola, mas ainda não entendi quanto cobrar quando o projeto pede algo que vai além da identidade visual. Porque no caso, entendo que não é tão fácil assim de colocar em horas quanto vai levar o processo. E entendo também que vai além de horas de trabalho, tem muito mais valor agregado. João, a tua pergunta já tem algumas respostas. Você mesmo dá a elas. Vamos lá. Primeiro, legal que você já está conseguindo entender quanto cobrar. Isso quer dizer que você já está num patamar diferente de muita gente. Porque identificar, pelo que eu percebi, tempo, quantas horas você leva para desenvolver a identidade visual é o caminho certeiro para você ter o cálculo dos seus custos de maneira adequada e saber quanto que você pode ter de margem dentro de um projeto. A primeira parte está cumprida. Mas você, de fato, também tem um outro ponto interessante na pergunta, que é, você consegue fazer a distinção entre um projeto de identidade e um projeto de branding. E percebe também que num projeto de branding existem outros valores, outras entregas que não são tão fáceis de se quantificar. E, de fato, é isso mesmo, João. Não é tão fácil. Mas tem um ponto aqui que não é bem assim. Quando você coloca que talvez não dê para colocar isso em horas. Tudo dá para colocar em horas, João. Tudo dá para quantificar. Pelo menos na minha forma de entender, na minha forma de formar o preço. O ponto é que você vai precisar de um pouquinho de experiência em alguns momentos. E nas primeiras vezes, você de fato vai ter que testar. O conselho que eu te dou, primeiro divida esse projetão em pequenas etapas. Você já dividiu uma, por exemplo, a identidade visual. Identifique quais são as outras etapas do projeto de branding. E para cada uma dessas etapas, tente definir melhor quais seriam as entregas, quanto tempo você levaria para fazer cada uma dessas entregas. Você até pode dividir etapas em subetapas para ficar mais fácil. E falar, por exemplo, que uma etapa vai levar 1 hora ou 30 minutos ou 1 dia, 2 dias, mas é importante você ter em mente todas as tarefas que estão ligadas com essas etapas. Por exemplo, você vai ter que pesquisar muito mais do que para desenvolver uma identidade. Talvez você tenha que fazer uma pesquisa de profundidade no seu cliente, enfim, vai depender de como você vai entregar e qual metodologia você vai utilizar. Em relação à metodologia, que ferramentas que você vai aplicar e como que você vai chegar a esses resultados. Se é uma empresa pequena, talvez isso seja mais fácil de conseguir. Se é uma empresa grande, mais difícil. Se é uma empresa que tem uma liderança, uma diretoria compartilhada com vários decisores, pode ser que se torne ainda mais difícil. E quanto maior a dificuldade, mais tempo você vai ter que aplicar. Portanto, é importante você tentar, de novo, dimensionar, dividir essas etapas em pequenas tarefas. Isso vai facilitar muito a sua vida. Tem muito mais valor agregado, sem dúvida. E é justamente nesse ponto que reside a dificuldade de estabelecer o preço de um projeto de branding. Porque isso está intimamente ligado com a entrega, com o valor que você dá para a sua entrega. É importante você combinar com o seu cliente como vai ser essa entrega, alinhar direito com ele, quais são os entregáveis que você vai ter. Se você vai definir, por exemplo, tom de voz, se você vai definir as personas, se você vai definir as expressões verbais, além das expressões visuais, enfim, o que você vai entregar? Tentar exemplificar para o cliente para que ele entenda o que você está falando, porque quando a gente fala num universo muito técnico, pode ser que, dependendo da característica do cliente, dependendo do nível de referência dele, ele não entenda o que é que você está querendo dizer. Então tente exemplificar. Pode até pegar um case mais famosão para ter como base. Isso vai ajudar você. E vai ajudar o cliente também. E você vai ter que sim ser didático. Porque identidade, as pessoas têm já uma certa similaridade. Enfim, elas conseguem identificar um pouco o que é, elas veem marcas o tempo todo. Mas uma estratégia de branding tem muito mais coisas escondidas que estão por trás de um logo, de uma marca. E isso normalmente as pessoas não conseguem identificar. Qual é o nível de profundidade que você vai atingir dentro da empresa da pessoa? Você pode, por exemplo, ser responsável pela implantação desse sistema. Você pode incluir no teu orçamento
workshops, por exemplo, para que as pessoas passem a adotar essa estratégia. Então, muita coisa pode estar envolvida. Mas, de novo, vai numa lógica de Jack Stripador, assim, vai cortando em pedacinhos e identificando cada uma desses momentos e quanto tempo eles poderiam ser. E no final, você pode chegar a uma conclusão de que, puxa, tá muito caro, porque é muito tempo que eu vou dimensionar, que eu vou precisar. Mas isso não é ruim. O ruim é você não ter essa dimensão e cobrar um valor sem ter a certeza do que você vai ter de entrega. Isso pode te gerar um prejuízo tremendo. Você ficar meses nesse projeto, sendo que o orçamento, enfim, o valor que você propôs não é de meses de trabalho. Ok? Ok.